Olá a todos e todas, vamos continuar nossa conversa sobre os nexos conceituais da estatística e organização do ensino. Hoje eu irei apresentar o quarto e último nexo previsto nesse estudo, que é a estimativa e predição. Resgatando alguns elementos, no primeiro vídeo da nossa playlist eu apresento como esses nexos foram constituídos a partir do nosso olhar para a história. O primeiro nexo era a captação de dados, dando esse princípio de indício de começo do conhecimento estatístico a partir do resgate da captura desses dados da natureza pela humanidade. O nexo 2 é o de síntese informacional, que surge dessa necessidade humana de resumir e de comunicar essas informações para os seus demais, buscando atender a algumas necessidades que ele sentiu. E o nexo 3 era o reconhecimento e demonstração de regularidades, que apresenta essa questão de quantificação das chances e das probabilidades. E então o nexo 4, estimativa e predição, ele vem no aspecto, no sentido de dar uma conexão, dar um elo entre todos os outros nexos. Primeiramente, o nexo 4 vem do processo de superação da análise que já ocorreu. É a partir do momento que a humanidade, com seu conhecimento de sistematizar, de sintetizar aquilo que consegue reconhecer e de quantificar as chances de compreender fenômenos aleatórios, voltar o seu olhar para o futuro ou para dados que estão além do seu alcance de captação. E isso é o que a gente chama de inferir características populacionais. Eu comentei em outro vídeo, população é um conjunto de elementos que compartilham de uma mesma característica. Então, geralmente nós não temos acesso a toda uma população, nós temos acesso a uma amostra. Então, é a partir desse processo da estimativa e predição que a gente consegue, dessa amostra, estimar algumas características, alguns elementos para essa população. Então, a gente quantifica essa possibilidade de um fenômeno, elemento vindo do nexo 3, e, inclusive, eu acho que é isso que retrata como um método científico, reconhecendo até onde essa estimação é boa, né? Compreendendo uma margem de erro. Então, isso é o que caracteriza esse nexo 4. John Grant foi um inglês que, em pleno século XVII, já conseguiu observar algumas relações na sociedade. Ele não era um matemático, não era um estatístico, na verdade, ele era um comerciante, mas que tinha esse conhecimento prévio de matemática. Então, a partir dos estudos das causas de mortalidade que estavam presentes na igreja e tudo mais, ele começou a reunir esses dados. E isso foi e é compreendido como o primeiro estudo inferencial da história, né? Que a partir dessas informações que ele obtinha dentro de uma determinada amostra, ele conseguiu provar algumas relações para a população inglesa daquela época. Inclusive que nem todas as mortes que estavam ocorrendo eram por causa da peste, que tinham outras doenças que eram tão preocupantes quanto e que tinham um tratamento já conhecido. Então, esse conhecimento, essa observação que o John Grant fez, ela é compreendida como muito relevante para esse processo de estimação. Assim, seguindo aquele nosso padrão, eu produzi um esquema buscando dar mais movimento às relações do nexo 4. Primeiramente, surge dessa relação entre a estatística descritiva e a teoria de probabilidades. Cada uma com seus elementos acabam dando uma nova qualidade ao conhecimento estatístico, compreendido como estatística inferencial. Da estatística descritiva, a partir das relações de organização, interpretação e representação dos dados, e da teoria de probabilidades, a compreensão e quantificação da ocorrência de fenômenos aleatórios, é possível produzir o processo de estimação. Essa relação que de um conjunto amostral conseguir estimar informações para uma população e até mesmo de predição de acontecimentos. Nesse processo, a partir dessa coleta de dados e dos fenômenos aleatórios, começam a ser produzidas impressões que são o princípio de um teste de hipótese, que você formula hipóteses e assim que ocorre o processo de estimação, você formula essas hipóteses e as testa. E a partir de uma série de conhecimentos estatísticos, você consegue negar
ou a confirmar aquela hipótese. E a partir dessas regularidades e desses modos de análise dos dados, principalmente vindo da estatística descritiva e a distribuição de probabilidades, que foi o modo que, a partir que a humanidade compreende esses fenômenos aleatórios, começa a organizá-los em coletâneas, né? Então, se esses fenômenos têm essas características, possivelmente o comportamento desses fenômenos vai ocorrer dessa maneira. Então, desse processo engloba essa relação da estatística inferencial e principalmente da estimação. Por isso esse nexo ele se chama estimativa e predição, mas é principalmente essa relação entre o nexo 2 e o nexo 3 que surge o nosso quarto nexo. Desse modo, esses eram os nexos conceituais, né? O nosso próximo vídeo da playlist Nexos Conceituais da Estatística e Organização do Ensino vai ser eles presentes em uma situação que nós desenvolvemos na oficina pedagógica de matemática chamado Diário da Peste Bubônica. Acompanhe as nossas ações no site da UPM, alguns links de referência estarão disponíveis na descrição. Até o nosso próximo vídeo, tchau, tchau!